Morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos finalizar a unidade 10, na unidade onde nós estamos aprendendo sobre preços, né? Sobre valores. E a gente já aprendeu como é que a gente para perguntar o valor de algo, né? O preço de algo, qual é a expressão, a frase que a gente utiliza. E a gente está aprendendo também algumas curiosidades, né? Alguns outros valores diferentes de acordo com alguns países, conforme nós aprendemos nessa unidade, né? Então, a gente viu primeiro aqui de início que esse menino ele estava em alguns países diferentes e aí ele estava perguntando preços de acordo com cada país que ele estava visitando. Depois disso, vocês tiveram que escrever aqui, observar aqui essa imagem e escrever o diálogo correspondente, né? Então, perguntando quanto custava o objeto que estava em destaque nessa figura, que no caso era o suco de limão, né? E aí vocês perguntaram e responderam, né? Fizeram o diálogo, né? A pergunta e a resposta em reais. Depois, aqui embaixo, vocês tiveram também que preencher esses espaços utilizando o is, are, it e they are, né? Então, a gente viu que a gente utiliza um no singular e o outro no plural, né? Um quando só tem um objeto e o outro quando tem dois ou mais, que foi o que vocês tiveram que fazer aqui. Depois, aqui também, vocês tiveram que completar com algumas palavras, inserir os preços de acordo com esse exercício anterior, né? Então, lá nas frases vocês tinham o nome dessas peças de roupa e os valores que custavam cada uma delas. E aí, vocês tiveram que colocar os preços referentes a cada uma delas. Depois, na nossa aula da semana passada, vocês tiveram que ouvir os preços e numerar corretamente, né? Então, eu li esses preços para vocês, né? As frases, a ordem das frases. E aí, de acordo com a ordem que eu estava lendo, vocês escreveram aqui a ordem de cada uma delas. Depois, em dupla, na nossa videoconferência, nós praticamos essa conversa, né? Nós praticamos essa forma de perguntar e responder o preço de algo em inglês. Depois vocês tiveram aqui que fazer perguntas, né? Pensar em objetos que são mercadorias que são vendidas nesses 3 estabelecimentos. E aí vocês fizeram perguntas utilizando alguns desses objetos que eram vendidos, né? Comercializados em cada um desses estabelecimentos. Depois aqui embaixo vocês tiveram que fazer uma pesquisa, né? Então a gente tem aqui essas 3 cédulas. Tínhamos o dólar, né, dos Estados Unidos, o do Canadá e o da Austrália. E aí vocês tiveram que pesquisar a diferença de valores entre essas três cédulas, né? Então, a gente viu aí que elas têm a mesma numeração, mas a gente viu que elas têm uma diferença, né, de valores. Os valores, eles variam de uma para a outra. Depois disso aqui, na nossa aula de hoje, vocês terão que pesquisar os valores atuais de algumas moedas do mundo em relação à moeda brasileira corrente. Então, vocês terão que pesquisar quanto equivale esses valores que nós estamos observando aqui em reais. Então, vamos lá, a gente observa aqui. $1 equivale a... E aí, vocês vão pesquisar quanto é que equivale $1 em reais, né? Então, vocês vão fazer aí uma pesquisa novamente de quanto equivale $1 americano, né? Como a gente viu, existem aquelas 3 variações de dólar, e aí vocês vão pesquisar quanto equivale $1 americano em reais. Depois, vocês vão pesquisar também quanto equivale uma libra esterlina, quanto é que ela equivale em reais. Depois, um euro, quanto é que um euro equivale em reais. Depois, um peso mexicano, quanto equivale um peso mexicano em reais. E por último, um yuan, quanto é que ele equivale em reais. Lembrando que esses valores que vocês irão pesquisar são dos países que nós já aprendemos agora nessa unidade, né? Que a gente viu lá do início.
Então, o menino, ele passou por vários países diferentes, né? Pela China, Japão, México. E aí, vocês irão pesquisar quanto é que equivale esses valores que nós estamos observando aqui em reais. Depois disso aqui embaixo, vocês terão que novamente fazer novamente uma pesquisa, né, para ver quanto é, para ver a conversão, né, desses valores em reais. Então, novamente, a gente tem aqui, the price of the pizza is 5 euros. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, os preços de algumas coisas, que no caso aqui são alguns alimentos, né? E aí, que na verdade são aqueles que nós vimos lá no começo da unidade, né? Então, a gente viu lá no começo da unidade que o menino ele perguntou, por exemplo, a pizza, quanto custava, o hambúrguer, o cupcake, o ice cream e o nachos. Então, ele perguntou os valores desses alimentos lá no início da unidade e foi respondido para ele quanto era que custava, né? Cada um deles. Então, vocês vão pesquisar vão ver essa variação. Quanto é que equivale cada um desses valores também em reais? Então, aí, the price of the pizza is 5 euros. Então, aí embaixo vem a pergunta, how much is it em reais? Então, vocês irão pesquisar, né, ver essa conversão de quanto custa 5 euros em reais. Depois, vocês vão pesquisar quanto custa 6 dólares, né, 6 dólares em reais também. Depois, 3 pounds. Vão ver quanto é que custa 3 pounds convertido para reais. Depois, 2 yuans, quanto é que custa em reais. E depois, 2 pesos, quanto é que equivale também em reais. Depois disso, aqui para finalizar, vocês terão que completar as perguntas e dar as respostas com os preços sugeridos. Então, aqui nessa página, a gente tem alguns objetos, né? E esses objetos, eles já têm os seus preços sugeridos. Então, aqui nós temos um relógio, né? O watch, e temos aqui o preço dele, né? Em dólar também aí. Então, aí nós temos essas figuras, temos o preço de cada uma delas. E aí, vocês irão completar as perguntas, né? How much is? Vão escrever o nome do objeto e vão responder. Lembrando que nós já estudamos, né? A gente já viu como é que a gente faz para responder, se tiver um objeto ou se tiver mais de um, né? Quais são as palavras que a gente utiliza. Então, com base nisso, vocês irão completar essas perguntas escrevendo o nome de cada um desses objetos. Então, aqui a gente tem o watch, tem aqui embaixo cell phones, e aqui a gente tem, né, o valor desse watch. 45 dollars and 99 cents. Na figura abaixo, da letra B, nós temos os cell phones, esses celulares, né? Eles custam $298.50 each one. Então, eles custam esse valor cada um. Depois, a gente tem aqui embaixo o pendrive, que ele custa $12.30. Depois, nós temos aqui as pens, que são as canetas, né? Elas custam $10.60 each one. E temos também aqui também os books, né? Que eles custam $18.20 each one. Então, aí vocês irão completar, né, essas frases. Percebam que tem algumas frases que elas já estão aqui quase completas, né? How much is? E aí, vocês irão escrever somente o nome do objeto e embaixo responder dando o valor. Depois, no outro aqui, nós já temos, né? How much are the? Porque aí a gente tem mais de um, né? A gente tem 2 celulares, 2 cell phones. E aí, vocês irão completar também a pergunta e vão escrever a resposta dando esses valores. Depois, nós temos aqui nas outras duas frases, vocês já vão ter que completar, né? How much? E vão observar, né? Se for um ou se for mais de um,
como é que vocês irão completar a frase. E, por último, aqui não tem nada, né? Então, vocês vão ter que fazer a frase, vão ter que fazer a pergunta e depois embaixo dar a resposta de acordo com o que está dizendo aqui na figura ao lado, tá certo? Então, nessa unidade, a gente finaliza estudando sobre, aprendendo sobre esses valores, né? Então, vocês vão ter que fazer bastante pesquisas, né, nessa unidade. Vocês já fizeram, na verdade, né, bastante pesquisas nessa unidade, onde vocês aprenderam essas variações e esses valores, né, em inglês, tá certo? Então, eu espero vocês na próxima aula, então. Até lá. Bye, bye.